Se você sabe tanto, por que você não tem a mesma... As pessoas não dão a mesma relevância para você e te devolvem o carinho que você empresta para elas? Então, vamos começar a pensar. O sujeito, ele entra lá e fala, ah, você é mentiroso, porque você faz isso e aquilo. Vamos pegar o exemplo, por exemplo, de esteroide, tá? Tá bom, então, se eu só tomar esteroide e não treinar, eu tenho resultado? Não. Só colateral. Se eu estiver treinando e simplesmente começar a tomar esteroide anabolizante, é garantia que eu vou melhorar o resultado? Se eu perguntar isso para a pessoa que fala isso, ela vai falar a mesma coisa. Não, né? Não, né? Então, por que você fala que isso é o que dá diferença para qualquer outra pessoa? Porque se nem mesmo você acredita que faça resultado mágico, né? E aí o que eu percebo? Eu percebo gente, e assim, uma coisa é hormônio, outra coisa é esteroide anabolizante. Eu tenho 44 anos de idade, eu não tenho mais idade para fazer ciclinho, irmão. Eu já contei essa história 1 milhão de vezes, eu fazia isso com 15, 16 anos, né? Passou a época, né? E hoje o que eu faço, né, ou como eu me cuido, não é uma coisa que, sabe, interessa para as outras pessoas, interessa só para mim. Até porque existe uma responsabilidade gigante, onde eu tenho preocupação até de falar como eu treino. Por quê? Porque se o cara for fazer o meu treino no outro dia, ele tem chance de se machucar. Se ele for fazer a minha dieta no dia seguinte, ele tem chance de não passar bem. Eu posso atestar que se fizer o treino dele, vai se machucar. Eu posso a gente pode até falar dele. Vamos, a gente vai falar. Não, a gente vai, mano, já tá aqui. Com certeza. Se eu falar, por exemplo, que quando eu tenho dor de cabeça eu tomo Tylenol, né? O que vai acontecer? Todo mundo que tiver uma dor de cabeça que me segue vai querer tomar São Tylenol. 8 milhões de seguidores, né? Pois eu estava conversando com o Pet. É uma responsabilidade absurda que você tem. Ele sabe se ele você tem... é um formador de opinião absoluto exato. Mesmo, né? Você sabe se ele tem uma cefaleia ou se ele está rompendo um vaso no cérebro, se ele está tendo um AVC, né? Como é que funciona isso? Então, eu tenho responsabilidade muito grande. As pessoas, elas não têm essa noção do nível de responsabilidade, do tipo de coisa que a gente pode falar. Isso não é uma questão para ser médico, isso é para ser responsável, né? Uma coisa, eu te falo, eu tenho determinados parâmetros que eu não passo. Eu tenho 44 anos de idade, eu tenho uma família, eu não vou disputar campeonato, eu não vou ficar fazendo ciclismo. Acabou de fazer 44, né? Parabéns. Muito Isso, obrigado, fez final de semana. obrigado. Gostou do Sim, parabéns, parabéns personalizado lá? Foi né? sensacional, sensacional. A galera sacana. Eu mandei o primeiro original, mas o grupo. Não, mas lá... eu mandei o original. Meu parabéns foi original. Eu mando parabéns, ele todo bonito, todo mundo copia e cola mesmo parabéns pra ele. Não, mas o meu não, o meu é original Não, também. mas pra contar a história pra galera, sempre que é aniversário de alguém, o primeiro que manda parabéns, todo mundo copia a mensagem. Porque é mais legal. Mas para concluir isso, é essa questão, é uma responsabilidade gigante. Então, eu não vou falar para você o que eu faço, mas eu vou falar para você o que eu não faço. Né? Agora, se a pessoa ela se sente tão à vontade de ser tão especialista e falar o que as pessoas fazem ou não fazem, cara, por que elas não estão numa situação melhor que a minha? Isso é uma das coisas que eu pergunto. Né? Se você sabe tanto, por que você não tem a mesma... As pessoas não dão a mesma relevância para você e te devolvem o carinho que você empresta para elas? Do outro lado, se você sabe tanto a ponto de saber o que outras pessoas que você não conhece fazem ou não fazem, usam ou não usam, treinam ou não treinam, comem ou não comem, por que você continua com esse físico? Né? É simples, né? É óbvio. Né? Então... Mas acho que é a estratégia mais antiga dessa galera, acho que chamavam de phishing, né? Que é o cara pegar um pouco da tua visibilidade e tentar ganhar visibilidade em cima dela. E ele vai conseguir isso, acho que da maneira mais fácil pra ele, é falando mal dessa pessoa. Mas Belmiro, isso é cara, ruim, mas cara. atrai um karma. Horrível, é absurdo. Sabe por quê? Porque você só atrai as pessoas que têm esse tipo de comportamento. Quando você é um agressor, quem que você chama pra você? Só agressor. Pessoas são agressores. E essas pessoas, elas mudam o negócio assim, ó. Puff. Então, agora pode estar legal, chamou atenção. Pisa na bola no piano dessas pessoas. Um dia desagrada elas. Desagrada elas só uma vez para você ver o que acontece. Essa que é a razão. E a gente tem exemplos práticos de pessoas que a gente viu crescer na internet fazendo isso e que hoje estão com menos seguidores que tinham nessa época. Se o intuito é ganhar seguidor, esse não é um caminho bom. Tudo que a gente tem de exemplo de pessoas que há 10 anos também a gente vem observando. E que assim,
tinham tudo para ser pessoas tecnicamente muito boas, pessoas que acrescentassem alguma coisa, pessoas que tinham um discurso bom, e no final das contas são pessoas que foram obliteradas não pelo discurso delas, não pela qualidade da informação, foram obliteradas pelo comportamento.